Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, nós veremos hoje Lucas 4, de 20 a 30, onde vemos que Jesus era diferente, porém comum. Lucas 4, de 20 a 30 diz assim: Então Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Qual escritura que eles acabaram de ouvir? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês citarão um provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em sua terra o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum. Continuou ele: Digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também haviam muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram-no até o topo sobre a qual a cidade fora construída, a fim de atirá-lo no precipício. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. É interessante pensarmos nesse fato. Jesus, ele abre o livro do profeta Isaías lá na sinagoga, lá na cidade de Nazaré. Ele não nasceu lá, mas ele foi criado lá. As pessoas conheciam seu pai, sabiam que ele era filho do seu Zé, com a dona Maria. Até disseram: esse menino não é o filho do Zé Carpinteiro? Ué, que história é essa, né? E aí, quando Jesus termina de ler o profeta Isaías, ele guarda e diz: olha, hoje cumpriu o que a Escritura diz. As pessoas que ouviam Jesus ficaram maravilhadas, mas a liderança religiosa ficou horrorizada. E a liderança religiosa ficou horrorizada porque a palavra de Jesus era uma palavra dura. Ele traz uma palavra dizendo que ele é o Filho de Deus, porque somente o Filho de Deus pode ser ungido para pregar boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos cegos, recuperação da vista, a liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça ou aceitável do Senhor. O povo se admirava, mas a liderança se escandalizava. A liderança não aceitava Jesus com medo da concorrência. Eles tinham status e Jesus tinha o poder. Eles tinham a visibilidade e Jesus tinha a aceitação. Por isso, todo o problema. E aí, quando eles viram isso, o único argumento que eles tiveram foi esse, né? Não é esse o filho de José? Ou seja, nenhum argumento para destruir os argumentos de Jesus, a não ser a sua família. É aquela célebre frase, né? Na falta de um bom argumento, qualquer um serve. E o único argumento que eles tinham mas esse aí é filho de José, esse daí é filho de José. A autoridade de uma pessoa não está na sua filiação, não está em filho de quem ele é, mas o que ele está falando. E Jesus estava falando palavras e palavras de vida. E aí Jesus fala para tá bom, vocês vão dizer, por que você não faz aqui o que você fez em Cafarnaum? E Jesus deixa bem claro que nenhum profeta tem honra na sua terra. Ele cita 2 exemplos. Elias, ele só multiplicou o azeite de uma viúva que não era judia. E Eliseu curou a lepra de um general sírio e não de um judeu. E Jesus deixa bem claro isso. E é interessante que quando Jesus fala essas coisas, um ódio toma conta daquelas pessoas, um ódio mortal. Eles pegam Jesus, levam Jesus até um monte alto da cidade e querem lançá-lo para lá abaixo, querem matá-lo.
Mas é interessante que, quando eles chegam lá em cima, Jesus sai no meio deles, passa no meio deles, e eles não veem mais Jesus. Isso nos mostra que Jesus era diferente. A diferença de Jesus era nos seus atos e nas suas palavras. Mas Jesus era muito igual. Ele era tão igual que ele passa no meio da multidão e ninguém faz nada com ele. E não faz nada com ele porque não reconheceram. Tá, vamos dizer, ele fechou os olhos daquelas pessoas porque não era a hora da sua morte. Também, mas ele era muito igual. Ele se vestia como aquelas pessoas. Ele não usava roupas de colarinho clerical. Ele não usava ternos bem traçados. Ele não se mostrava pela sua vestimenta. Ele se mostrava pelas suas atitudes. E é isso que nós temos que entender. Nós temos que ser diferentes, porém iguais. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós fomos chamados para viver no mundo e ser diferente do mundo. Que Deus nos dê a graça de viver esse evangelho da simplicidade e da diferença. Que Deus nos abençoe e até amanhã.